Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do RH para você Cast, o seu ponto de encontro quinzenal para a gente debater os assuntos mais quentes, mais importantes, mais relevantes do momento no universo de gestão de pessoas. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, deixa eu só passar um recadinho, já aproveitando, deixa o convite para que você nos visite no RH para você. Todo dia tem muito conteúdo novo lá do nosso time de redação, dos nossos colunistas, da nossa comunidade. Deixa o convite também para que você nos acompanhe nas redes sociais do RH para você. Além da nossa página inicial, além do LinkedIn, no Instagram, a gente também tem um grupo no LinkedIn com mais de 200 mil RHs conectados. Somando tudo, já somos mais de 300 mil pessoas também todos os dias trocando muitas ideias, muitos insights, dicas, até vagas. Então é um pessoal assim muito ativo, muito engajado. Eu fico o convite para você, RH, para fazer parte dessa grande comunidade. E claro, fica também o convite para que você ative o sininho de notificação aqui no YouTube, para que você acompanhe sempre o nosso podcast, para que você sempre fique informado de novos episódios e também no Spotify ou no seu tocador de preferência. Lembrando, a cada 15 dias sempre tem episódio novo aqui no RH para você Cast. Combinado? Recadinhos dados. Hoje é dia de falar de um dos assuntos aí do momento que vem fazendo a cabeça da RH coçar um pouquinho mais, que é a norma regulamentadora número 1, a famosa NR1, a sua atualização aí sobre riscos psicossociais. Aqui na RH para você, a gente sempre tem muito uma abordagem de, poxa, a gente está falando de saúde mental, de riscos, como que a gente pode levar isso para além do jurídico, para além, muitas vezes, de só pensar em questão de multa, de obrigação, então em como fazer isso fluir de uma forma mais natural dentro das empresas. Mas o fato é que o período aí de adequação está chegando perto do final, dia 26 de maio é o prazo, então não tem muito como fugir dessa dinâmica de agora ou nunca, né, para vocês começarem aí a se adequarem, entenderem melhor como funciona essa norma. E quem vai nos guiar nessa conversa tão importante é uma super querida colunista aqui do portal, uma das nossas mais lindas, que já falou muito, inclusive, da NR1, da RH para você, que é a Maria Lúcia Benhame. Ela é advogada, consultora jurídica e sócia do Benhame Advogados. Maria Lúcia, prazer contar com você mais uma vez no RH para você Cast. Obrigada, bom dia, Bruno. Obrigada aí pelo convite. É um tema bem importante, né? E mais do que importante, é um tema muito técnico. Então, eu realmente acredito que essa conversa é bem interessante. A gente está no apagar das luzes da vigência, né? O início da vigência começa agora em maio. E o panorama não está muito alentador. As últimas notícias, inclusive, tem 2 colunas, né, da gente no RH para você sobre a NR1. Aliás, mais de 2, tem uma quando saiu, depois tem a 1 ano depois, e realmente nessa última que foi agora, acho que 2 meses, 68% das empresas sequer sabiam como lidar com a NR1, ou seja, se espera uma prorrogação de 1 ano para daí ver o que ia fazer. Então, acho que isso que é uma coisa muito importante, de se valerem de pessoas técnicas na área de segurança, medicina do trabalho, para não cair em soluções que só vão, soluções, eu diria, entre aspas, que só vão piorar a situação. Com certeza, inclusive esse é um dado muito assustador, né? 68% das pesquisa que saiu agora em março. Então, com certeza a gente vai entrar nesse debate. É muito importante a gente dimensionar em que contexto as empresas estão em relação à NR1. Bom, Mariana, eu acho que esse dado ele já é o gancho principal para a gente dar início aqui na nossa conversa. Essa é uma pesquisa que a RIT Recursos Humanos fez,
E, de fato, é muito alarmante você ver um conteúdo em março de 2026, com quase 70% das empresas ainda não entendendo a norma, ainda não entendendo como se adequar, sendo que a gente está falando de um prazo que encerra em maio. Então, é uma distância muito Sim. curta. Então, eu queria que a gente começasse um pouquinho, dando um pouco de contexto para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. O que que torna essa atualização da NR1 tão complexa para que depois de todo um período de adiamento, a gente ainda tenha uma fatia do mercado tão ainda sem entender, tão, perdida, assim, entre aspas, em como se adequar da melhor forma. O que está atrapalhando esse entendimento? Então, na realidade, o que que eu vejo? O que que eu tenho visto muito, eu tenho acompanhado o tema, não só em clientes da gente, mas, na mídia, né, webinars e tudo. A primeira coisa, o que que é a NR1? As normas regulamentadoras são a parte prática da legislação de segurança e medicina do trabalho. Então, a segurança e medicina do trabalho são regras que existem na CLT desde 1943, né? Existe todo um capítulo sobre isso na CLT, e ao mesmo tempo a CLT, olha, você vai seguir isso de acordo com normas técnicas que vão ser emitidas pelo Ministério do Trabalho. As NRs são estas normas técnicas, tá? As NRs, elas são atualizadas, constantemente. A primeira versão delas é de 1978, e a gente tem umas alterações. A NR1 sofreu uma alteração, e várias NRs sofreram durante muito tempo, mas uma primeira foi justamente a criação do PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que você parte de um mapeamento de risco para daí você fazer esse PGR. Então, nesse momento de risco, a redação original da NR, quando surge o PGR, que inclusive puxa o PGR, coisas que se utilizava no PPRA, que é uma outra NR, que é a NR9, que sofreu algumas alterações para ficar mais específico em relação a alguns itens, né? Ela não deixou de existir por causa do PGR. O que que o PGR trouxe? A necessidade de mapeamento dos riscos, ou seja, de todos os riscos. Na época, em final de 21, 22, quando você começa a ter essas alterações todas, a NR17 também sofreu uma alteração. E a NR17, ela sofreu uma alteração, bastante importante na forma de você fazer os que a gente chama de AEP, que é a análise, ergonômica preliminar, e a AET, que é a análise ergonômica de trabalho. Uma é mais geral, a outra, se eu detecto alguns riscos, eu vou fazer uma individual de cada posto de trabalho, e não são pessoas, tá? A gente nunca está falando de pessoas em NR, a gente está falando de postos de trabalho. Ela já trazia a necessidade do mapeamento do risco, psicofisiológico, Uhum. em 2022, tá? E quando eu falo da NR1, que eu tenho que mapear todos os riscos, são todos os riscos. Estava escrito nela químico, físico, biológico e psicossocial, estava escrito todos os riscos. Nem por isso as pessoas não mapeavam risco químico, biológico. Aham, perfeito. Por que que eu acho que as pessoas não mapeavam o psicossocial? Porque é um assunto não estudado, tabu, e que elas têm medo de tocar. Por que elas têm medo? Por um desconhecimento do assunto. E um desconhecimento do assunto técnico, né? Quem que vai te orientar? Quem vai te orientar é segurança e medicina do trabalho. É um médico do trabalho especializado, é um ergonomista, é um psicólogo, que sabe, né, quer dizer, um psicólogo que sabe lidar, conhece o ambiente corporativo, porque você está falando de nexo causal, você não está falando de pessoas. Então não é um psicólogo para ver se você está bem. Não é um mapeamento de risco para ver se você está bem, é um mapeamento de risco de condições de trabalho. É completamente Uhum. diferente. E eu acho que isso é o que mais congelou as empresas no medo de não saber lidar, porque elas não foram atrás de pessoas técnicas. Então, sempre que um cliente conversar comigo, eu falava: "Ó, a gente precisa se reunir com o seu SESMIT,
porque eu sou serviço de segurança e medicina do trabalho, eu preciso ver como ele pretende fazer o mapeamento. Não sou eu que vou dizer, não é RH que vai dizer, não é compliance que vai dizer. NR1 não é assédio moral, o NR1 é um tema extremamente complexo. Para você ter uma ideia, o Ministério do Trabalho soltou um guia, acho que foi janeiro, sobre o psicossocial, tá. E depois em março, ele soltou um manual da NR1 e todo mundo: "Ah, saiu o NR1, o novo manual da NR1 do psicossocial". Falei: "Não, gente, esse manual é manual geral, químico, físico, biológico, ergono, tudo". E esse manual remete para o guia de janeiro. Então, você vê que as pessoas não sabiam nem conseguir interpretar o que era esse manual, porque não eram pessoas que tinham conhecimento de área técnica, né. Eu consigo transitar um pouco nessa área técnica jurídica, porque eu trabalho há 38 anos com consultoria e quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhava muito dentro das empresas. Então eu conheço os ambientes dos ambientes fabris, as máquinas e tudo. Fui me aprofundando nessa área de segurança do trabalho sempre com parceiros técnicos, então eu não tenho um palpite técnico, quem dá é o meu parceiro técnico. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esses 68%, né, correm de uma paralisação, de um medo de ver um monte de informação, hã, desculpa, errada na net e não procurar a pessoa certa. É o seu Uhum. serviço de segurança e medicina do trabalho. Ah, o seu serviço de segurança e medicina do trabalho não sabe, bom, então vamos procurar uma pessoa técnica que saiba. É isso. Aí o jurídico vai entrar, o RH vai entrar, o compliance atualmente quando a empresa tiver, a maior parte não tem, mas são só as maiores, não vai entrar, mas vai entrar a partir de um mapeamento de risco clínico feito pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, entendeu? De condições de trabalho, não de pessoas. Para saber se o empregado está feliz, está contente, não é dar 2 sessões de psicólogo, não é comprar um multibenefício que tem consulta. É mapear condições de trabalho. Eu acho que esse é um ponto muito chave, eu até ia te perguntar se além desse fator de desinformação, as empresas como a gente não tem muitas vezes uma cultura de prevenção no trabalho, Sim. mas sim aquela dinâmica de, lidar com o problema quando o problema já existe. Eu queria até entender um Uhum. pouco, Maria Lúcia, se na verdade, junto com a desinformação, as empresas estão subestimando esse termo-chave, né, do risco psicossocial. Porque muitas vezes uma questão, mental, uma questão emocional, ela não é tão explícita, tão de você olhar como uma questão como um acidente físico, por exemplo. Então, só por aí você já imagina que tem uma complexidade um pouquinho maior para identificar o quadro de alguns colaboradores, esse cenário dentro das empresas. Mas você acha que passa um pouco por aí também das empresas estarem, varrendo um pouco para baixo do tapete e se conformando de certa forma e não saber tudo que elas precisam saber agora, porque há um pouco desse sentimento de que, o psicossocial a gente consegue dar uma improvisada, a gente não precisa olhar tanto agora, porque ele não é tão visível, tão explícito, tem um pouquinho disso também? Eu acho que tem essa questão de achar, porque eu vejo inclusive colegas meus às vezes falando assim: "Como eu vou saber se a pessoa está deprimida, se ela está com algum problema em casa ou não?". Mas o mapeamento não é para saber se o fulano de tal está deprimido ou se o Uhum. fulano de tal está feliz. É assim: Isso é um quais são as ponto, condições de né. trabalho na sua empresa, tá? Você não vai fazer questionário de pesquisa de clima, como eu vi por aí, o pessoal dizendo assim: "Ah, vamos fazer um questionário de pesquisa de clima", e aí você coloca isso. É Uhum. assim, você tem excesso de jornada? Então, quando você vai fazer esse mapeamento de risco, o que que a gente vai olhar, por exemplo, controle de jornada. Ele vai ver o quê? Quantas horas os trabalhadores trabalham nessa empresa, em média? Os intervalos são respeitados? O descanso semanal remunerado é respeitado? As pessoas tiram férias? E quando tiram férias, realmente tiram férias, né? Então, primeira situação. Uhum. Segunda situação, o que que eu vou analisar? Quais são essas condições de trabalho? As pessoas trabalham sob muita pressão? É um trabalho que, às vezes, de maneira inerente, você tem essa pressão, né?
décadas atrás, décadas mesmo, tá? No tempo que tinha ambulância em frente ao Fórum João Mendes. A UAB fez uma pesquisa sobre saúde mental dos advogados. Uhum. E uma das coisas que mais gerava problemas mentais, de doença mental nos advogados, era o fruto do seu trabalho, o resultado do seu trabalho não depender de você. E a organização do seu trabalho não depender de você, principalmente para o pessoal que trabalha com contencioso. Por quê? Porque, eu lembro que, assim, eu fiz um curso uma vez, até por causa de um trabalho voluntário sobre gestão de tempo, e aí eles me perguntaram: "O que você faz?", né, porque eu trabalhava mais com contencioso e consultivo, mas hoje eu estou mais só para consultivo. Mas enfim, eu falei: "Olha, eu faço tudo no dia que chega". "Ah, mas você não consegue ver o que é mais", eu falei: "Não, porque quem vai me dizer o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer é o diário oficial, e eu sei ele vai publicar amanhã, então eu tenho que me organizar". Então isso era uma coisa que angustiava muito o advogado, como que eu me organizo com isso? E outra, às vezes tinha 2 casos iguais, julgados por juízes diferentes, cada um com resultado, como é que você explica isso para o seu cliente? Então isso, na época essa pesquisa foi feita e foi então é uma condição inerente da advocacia, sabe, você vai é que nem advogado fala: "Não gosto de audiência", tá, vai para o consultivo, vai para o contratual, vai para uma área que você não tem audiência, porque você não vai escapar dela se você fizer contencioso, né. Então é Uhum. mais ou menos isso. Mapear condições inerentes daquela profissão, daquela atividade, daquele cargo, criar mecanismos de controle de algo que você não vai tirar dele. Você não vai tirar de um auditor o prazo de entrega de uma auditoria regulatória. E você não vai tirar do auditor e do advogado a pressão de que você não pode errar. Como que você vai lidar com isso? É aí que entra a questão de minimizar e mapear e gerenciar o risco. Então, esse também tem que precisa ser feito, né? São condições de trabalho naquele ambiente. Aí eu vou, como que está o meu canal de denúncia? Lei 14.457, todo mundo que tem CIPA, no mínimo, tem que ter canal de denúncia. Ele funciona? As suas denúncias estão indo para o seu canal de denúncia ou estão indo para o Ministério Público do Trabalho? Primeiro ponto para você analisar, né. O que que se faz com as denúncias? Elas são documentadas, elas são analisadas, emite-se o relatório, tudo está documentado, né. Eu tenho todas essas questões, essa denúncia já me mostra algum problema no ambiente de trabalho? É isso que a gente vai fazer primeiro. É um mapeamento macro. Que é o que o SESMIT vai fazer. E esse mapeamento, depois desse mapeamento de PGR, eu vou para NR17, Sim. obrigatoriamente. Lembrando que NR17, o PGR, ele não é para todas as empresas, MEI, microempresas, tal, não vão ter um PGR, pode ter um documento mais simples, mas a ET, a EP, a ET não. Então eu vou ter que mapear dentro de NR17, com todos aqueles critérios, né, e o ergonomista, por exemplo, é uma pessoa que tem, treinamento, às vezes, nessa parte de risco psicofisiológico, ele vai mapear tudo isso. O que que eu vou mapear também? Eu vou mapear, como um risco não psicossocial, mas psicofisiológico, da questão da doença mental oriunda de produto químico, Aham. que existe. Eu vou mapear, aí isso é uma das coisas que a empresa deveria ter feito há muitos anos e eu não vejo ninguém fazer há décadas, que é analisar o NETEP. O que que é o NETEP? Tem muita gente que fala assim para mim: "Mas o NETEP não precisa estar no meu PGR, o NETEP não precisa estar no PPRA, como que não precisa estar?". Não, porque ele tem fins previdenciários. Então, ele tem fins previdenciários para dizer: "Olha, esta doença está diretamente relacionada à sua atividade econômica e se alguém desenvolver esta doença, é uma doença do trabalho. O que que isso te gera? Estabilidade, indenização por dano moral, indenização". Então, você não vai mapear e eu várias vezes que eu faço auditoria, eu olho os laudos e não tem um capítulo falando de NETEP. E tem um NETEP para doença mental. E tem um NETEP para doença mental em atividades como fabricação de autopeças para motor. Eu não estou falando só da parte financeira, que todo mundo fala: "Ah, financeira", realmente, a financeira quando nasceu o NETEP e FAP, o seguro de trabalho da área financeira de risco 1 passou para risco 3 por um mapeamento que foi feito, estatístico, da quantidade de pessoas que desenvolvem doença mental na área financeira em relação à população em geral. Então,
Tudo isso eu tenho que mapear no meu PGR. E eu vou mapear tudo, risco químico, físico, biológico, social, ergonômico, tudo. É tudo. Não dá para escapar de nada. E é só PGR, é só INR, é só uma multa administrativa. O Ministério Público do Trabalho está atuando em saúde mental já há alguns anos. E eles fizeram uma formação na Unicamp. Uhum. Então, as pessoas que cuidam do assunto como um controle, vamos dizer assim, estão se formando. E as empresas não. Então, acreditar que você vai só fazer uma pesquisa de clima, você ver se os seus empregados estão felizes, não é isso, entendeu? Você tem que ter pessoa técnica. Partindo desse pressuposto que esse episódio ele é um pouco mais voltado de fato a essas empresas que estão com mais dificuldade de adequação, de entendimento, e não necessariamente quem já está avançado nesse processo, eu queria que você falasse um pouquinho, Maria, você pensando, eu não vou dizer num ponto de partida, porque se tem alguém começando do zero agora, acho que o nível de correria aí vai ser um pouco mais alucinante do que o normal, né. Mas para quem Sim, tá com assim certeza. no início, para quem tá pegando agora e tá: "Vamos sentar aqui, entender essa com calma, o que que a gente tem que fazer, o que que a gente tem que mapear". O que que você definiria hoje como prioritário para que essas empresas tenham pelo menos um ponto de partida ali na adequação, cheguem com algo um pouco mais estruturado? Eu acho que o ideal é já chegar pronto, tudo montadinho. Mas até sendo um pouco realista, né, considerando esse prazo agora já curto, essa contagem regressiva, o que que você definiria, assim, como primordial pra gente? "Ó, vamos terminou o episódio, começa a olhar para isso aqui agora e não dá mais tempo para ficar enrolando". Então, primeiro é uma reunião profunda com o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho da empresa, seja próprio, seja terceirizado, e Uhum. saber como eles estão lidando com a situação, né. O mesmo tipo de mapeamento que você faz, risco químico, físico, biológico, é o que você faz para psicossocial. E aí, a metodologia você vai verificar de acordo com aquela empresa. E quem sabe qual é a melhor metodologia? É o advogado? Não, é o SESMIT. Uhum. Eu tenho conhecimento técnico, eu tenho para dizer assim: olha, se você for fazer uma pesquisa de clima, um questionário por grupo, ou um questionário com 3, 4 perguntas, perguntando se a pessoa está feliz e se ela gosta do chefe dela, eu, como advogado, vou te dizer: não faça porque você está fazendo coisa. Mas eu espero que os SESMIT saibam fazer isso de maneira técnica, tá. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma colega que trabalha comigo nessa área, não só de risco psicossocial, na parte de segurança e medicina eu trabalho para auditoria e tudo isso. E a gente já conversou bastante sobre isso. Então você tem que verificar uma ferramenta que seja capaz de avaliar esses riscos. E você vai a primeira coisa, você vai observar a empresa, você vai observar como o trabalho se desenvolve, foi aquilo que eu falei. Qual é o tipo de atividade? Como que é a jornada de trabalho? Existem afastamentos médicos? Quais são esses afastamentos médicos? Tudo isso você vai analisar de uma maneira geral, tá? Quais são os fatores que podem desencadear um risco psicossocial dentro da atividade empresarial? O SESC tem que saber disso. E ele vai falar: bom, como que eu vou mapear se isso existe aqui ou não, né? Quando eu faço essa avaliação macro, aí eu vou verificar, eu vou precisar de um questionário ou não? E se for precisar, é um questionário, vai ter que ser um questionário validado. E um questionário que você tem de OMS, você tem de OIT, você tem vários questionários já muito antigos e validados por esses organismos, mas Uhum. que você vai questionar aquela atividade, né, aquele trabalho, aquele posto de trabalho, não a pessoa, tá. Como que eu vou saber se aquela pessoa tem um problema pessoal ou não? Aí o médico do trabalho no exame, que não pode fazer um exame, de risco, né, não vai fazer um exame médico, seja o periódico, o que for, não pode fazer um exame médico de 10 minutos. "Você tá bem? Então tô bem. Deixa eu medir sua pressão, pronto, tá bom, tá". Uhum. Porque se você conversa, então a gente tem clientes que o médico, né, o serviço médico do trabalho faz um exame mais cuidadoso.
Então, quando às vezes a gente recebe uma ação que a pessoa fala de um risco, porque ficou deprimido, porque isso, porque aquilo, ou o médico fala, para a defesa, eles apresentam um relatório técnico, não tem como você olhar nem ter informações, mas assim, essa pessoa tem outras situações pessoais que vai ter que ser analisada na perícia, né. Por quê? Como todo é muito cuidadoso, você sabe que aquela pessoa tem problemas pessoais que geraram isso, né. Então, às vezes, você tem não só o médico, mas algumas empresas você tem o assistente social, quando é uma empresa maior, assistente social vai saber disso, se ela realmente está com os trabalhos. Então é este olhar diferenciado entre condições de trabalho e o profissional e a questão pessoal. Se você mostra que as suas condições de trabalho, você mapeou os riscos, você reduziu esses riscos, minimou ou extinguiu com eles, né? Então, por exemplo, vou fazer um controle maior de jornada de trabalho. Não vou permitir. Eu tenho cliente que não permite determinados cargos fracionem férias. Tem que tirar os 30 dias, ou no máximo 20, porque tirou férias coletivas. Porque são cargos que o serviço médico eles precisam descansar 30 dias. Não dá para sair 14 e depois sair 5, porque a pessoa não vai descansar, não vai desligar. Então, por política interna, apesar da lei permitir o fracionamento, a empresa não permite. Falou: "Não, aqui ninguém vai fracionar". Vai sair, sim. E aí, no começo do ano, você vai e mapeia as férias de todo mundo e põe todo mundo de férias, porque não tem segredo, é só organização, né. Então, tudo isso é o que você vai fazer agora. Primeira coisa, você vai se reunir com o seu CESMIT, eles sabem fazer isso? Não, não sabe. Vamos procurar um serviço de segurança e medicina do trabalho que saiba. E vamos chamar para fazer esse mapeamento. E vamos começar um mapeamento técnico. Esse serviço vai olhar para aquela empresa, porque você não tem uma receita de bolo. Todo mundo vai mapear assim. Não, depende. Você tem empresa financeira, tem empresa industrial, você tem riscos diferentes de atividades diferentes. Você tem fatores desencadeantes de questões de saúde mental, a depender da atividade, como eu te falei, da advocacia, da auditoria, né? Da contabilidade. O contador, por exemplo, ele também é solidariamente responsável por erros que ele pratica. Então você imagina, você está trabalhando sempre sob pressão, você não pode errar. Como que eu, vamos dizer assim, relaxo? Como que eu, faço com que aquela pressão que é inerente àquela atividade não seja tão pesada e eu consiga que a pessoa tenha uma saúde mental melhor? É isso, você vai ter que ter uma análise técnica, entendeu? E aí você vai vou precisar fazer treinamento? Então vamos fazer treinamentos, treinamento de jornada. Eu já dei treinamento de jornada, de regras de segurança e medicina. Eu trabalho para liderança em empresa. Porque muita coisa que acontece errada é por desconhecimento. É uma área muito desrespeitada a relação de trabalho, né? Vamos ser sinceros. Então, você precisa fazer isso. Ah, eu vou, depois que eu fizer isso, eu vou precisar fazer o questionário ou não? Não é todo mundo que vai fazer, entendeu? Vai depender muito da técnica que está sendo usada. Mas, pelo amor de Deus, não usem questionários não validados para isso. São questionários técnicos, não é pesquisa de clima, não é para saber se as pessoas estão felizes, não é para saber se a comida está boa no almoço, entendeu? Eu acho que isso que é o mais importante. E tentar fazer isso o mais rápido possível, porque maio tá aí, né? Perfeito. Daí você, caminhando para o final aqui do nosso papo, eu acho que eu falando Uhum. como mídia nesses anos que eu estou aqui na RH para você, poucas vezes eu vi um tema tão difundido, assim, de não ter um único evento de RH, de segurança do trabalho, que não esteja abordando. Então a NR1 ela está sendo de fato muito discutida. E eu queria fechar com uma opinião sua, essa visão, né, como advogada que está acompanhando de perto, que está atendendo clientes que têm essa demanda. A gente pode interpretar um pouco essa atualização como uma virada de chave, entre aspas, definitiva, para que, enfim, as empresas comecem a olhar com carinho, com atenção pro psicossocial também? Ou será que ainda vai ser necessário mais do que isso? Ou, na verdade, será que a NR1 está sendo um pouco demais e a abordagem devia ser outra? Então, será que finalmente é o tópico do momento, o emocional, enfim, virar uma pauta definitiva nas empresas? O que que eu percebi? Eu percebi que as pessoas não sabiam nem que NR existia. Começa bem, né? Esse foi o primeiro ponto, Hã, tá?
As empresas têm um costume de não olhar para a segurança e medicina do trabalho como algo profundo. Você Uhum. pega muito quando eu faço auditoria, você pega muito laudo simplista, que é aquele mesmo laudo que vem o PGR é um programa dinâmico. Você não vai fazer o PGR hoje, por exemplo, no mapeamento de risco químico, físico, biológico e social, e ele vai ficar parado por 2 anos, que é o período dele de validade. Não, tudo que acontecer naquele período, ele vai ser revisto. Então, eu sei que eu tenho um risco aqui, eu tomei medidas tais, eu vou reescrever dizendo: "Olha, eu tomei tal medida, o risco foi extinto ou foi minimizado". Então, primeira coisa que eu percebi, as pessoas não sabem o que é segurança e medicina do trabalho, as empresas não olham com isso com seriedade, a maior parte dos advogados não sabe nem o que que é NR1, o que que é segurança, o que que não é, tá. Então isso para mim foi o mais grave, e é por isso que eu vi muita desinformação, é por isso que eu vi muita palestra falando de coach, falando de comportamento, falando de treinamento de assédio, falando de questionário de pesquisa de clima, porque a pessoa não sabe o que é uma NR1. Ela não sabe o que é uma NR17, que já tinha que mapear isso desde 22. Então, eu espero que, pelo menos se discutindo e se buscando pessoas técnicas com conhecimento real, as empresas comecem a perceber a importância da segurança e medicina do trabalho. Quando o nexo previdenciário surgiu o NETEP, e com o FAP, né, que é eu fui num treinamento da própria Previdência Social na época, pra você ter uma ideia de quanto tempo faz isso, foi num hotel lá na Santa Efigênia, Hum. a pessoa do INSS mostrou toda a metodologia, foi muito bem feito, tá. Do ponto de vista Uhum. técnico, foi muito bem feito o NETEP para criar o FAP. E foi muito inteligente no seguinte sentido, o meu FAP é o mesmo do meu concorrente, porque ele é com base na atividade econômica. Então o que que eles pensaram? E pensaram certo, por um lado, mas por eles não conhecerem as empresas, eles acharam que ia dar um resultado que não deu. Hã, vamos fazer as empresas verem a segurança do trabalho como um investimento. Verem as relações de trabalho, consultivo na área da relações de trabalho como um investimento. Não, elas continuaram não vendo. Mas por quê? Qual era o raciocínio? Quando eu crio o NETEP e o FAP, e esse FAP é um multiplicador do meu seguro de acidente de trabalho na minha folha de pagamento, se eu tomo cuidados e o meu FAP baixa, e o meu concorrente direto não toma cuidado, a mão de obra dele fica mais cara que a minha. Opa, então eu vou investir para realmente ter um controle, mas as empresas infelizmente não fizeram isso. Não olham para a NETEP, não fazem contestação de NETEP, então assim, o que isso tudo me mostrou? Que esta é uma área que precisa ser discutida nas empresas. Não é uma área para compliance, não é uma área só para jurídico, não é uma área só para RH, é uma área de segurança e medicina do trabalho, com alta direção para dar importância ao tema e a assessoria depois de todo um mapeamento, aí sim, jurídico, a participação do RH nas medidas que o SESMIT vai dizer: "Olha, é importante fazer isso e isso", então o RH vai ajudar a desenvolver, não é o RH que vai decidir o que vai fazer, não é compliance que vai decidir o que vai fazer, não é o jurídico que vai decidir o que vai fazer. A gente vai trabalhar depois do SESMIT, para Uhum. ajudar ao que o projeto dê certo. Só que se você não tem uma alta direção da empresa dando importância ao tema de segurança e medicina do trabalho e às relações de trabalho, né, quando você vê empresas, colocando sistemas de ponto que não são tão rígidos, quando você empresas não olhando para isso, então assim, o que eu espero, e eu não estou falando só de psicossocial, eu acho que o psicossocial veio para assustar e mostrar todo o desconhecimento macro de normas regulamentadoras, né. Então eu acho que não sei, para mim eu espero que o que eles tentaram com o FAP atrás, hoje aconteça, e realmente as empresas comecem a olhar com seriedade para essa área de segurança e medicina do trabalho, e saibam que é um trabalho multidisciplinar depois de um mapeamento técnico bem feito. Perfeito. Olha, Lúcia, mais uma vez eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação. É tudo que você trouxe, né, clareando um pouquinho o entendimento aí dessa norma regulamentadora que tá. Eu acho que o ponto primordial que você trouxe, né, que a gente fala tanto do RH, do RH, do RH, mas talvez não estejamos falando tanto da segurança do trabalho, né. Então, de novo, muito obrigado aí
Que é todos muito os importante. insights em relação ao tema tão crucial e que, de fato, agora não tem mais volta, a contagem regressiva começou. Pois é. Tá joia. Obrigada, Bruna, vocês da gente poder estar discutindo isso e tentar mostrar, né, para as empresas, de diferentes atividades e diferentes portos, a importância do tema e a importância desse tema ser um tema técnico, né. Eu acho que é muito importante isso. Perfeito. Bom, pessoal, se você está acompanhando esse episódio no dia que ele está indo ao ar, que é o dia 27 de abril, então a gente está exatamente naquele período de um mês, que é o período aí, o limite, o prazo, quando a NR1, a sua atualização, entra em vigor de vez, que é no dia 26 de maio. Eu espero que tudo que a Maria Lúcia Benhamin tenha trazido auxilie vocês de alguma forma. Realmente é um tema muito importante, um tema técnico, um tema que vai continuar sendo discutido. Como ela trouxe também, sempre tendo esse cuidado de buscar as informações certas, o conteúdo correto, que realmente está muito difundido, até um pouco em excesso em alguns momentos, mas eu acho que o grande desafio está em entender de fato quem está passando a mensagem correta, ainda mais agora que, mais uma vez reforçando, a contagem regressiva começou, então vamos chegar dia 26 de maio aí, com todo mundo alinhado a NR1, combinado? Recadinhos finais então. Deixo novamente os convites para que você nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, e para que você confira o RH para você e, claro, a coluna da Maria Lúcia Benhamin, uma coluna super atual, sempre tem assuntos muito importantes, relevantes, assuntos que estão mexendo com o RH, com as empresas agora no momento. Então vale conferir, é uma das colunas mais acessadas do portal e não é à toa. Sempre tem conteúdo muito bacana por lá, tá bom? Recados dados, então é isso, pessoal. Bom dia aí para vocês, uma boa semana e nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do RH para você Cast. Até mais.